Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esta mini aula de gestão comercial de alta performance. Hoje nós vamos abordar o tema 7 boas práticas para uma gestão comercial de alta performance. Existem diversas práticas, né? E não tem uma fórmula só, mas nós elegemos aqui 7 que é bastante comum de se ver em gestores que trabalham com alta performance. Então, preparamos uns slides para facilitar a nossa conversa e deixar o conteúdo didaticamente bem apresentado. Vou ficar aqui no ladinho, falando com vocês. Então, eu sou o Gustavo Campos, falo para o canal Ressignificando Venda. Vamos lá, então, essas 7 boas práticas. Primeira delas, monitore o avanço do potencial. Muito poucas pessoas, gestores no caso, têm como indicador o potencial. Tem muitas desculpas para não ter, né? Não temos aqui como medir a participação, não temos como fazer isso, não temos como fazer aquilo, e aí acaba não medindo o potencial. Mas o potencial é tudo aquilo que me falta. Como que eu vou ter alta performance? Como que eu vou almejar crescer numa velocidade maior do que do mercado dos meus concorrentes, se eu não sei o quanto me falta para chegar no meu potencial numa região? Então, o primeiro item é você entender assim, a área que eu estou observando, isso é feito por vendedor, né? A área que eu estou observando, esta conjunto de cidades, de bairros, enfim, esses CEPs, como você resolve dividir aí? Essa área tem um potencial de negócios de tanto. Você não vai vender todo o segmento, você tem que entender que tem um potencial de tanto, dentro da sua categoria de atuação. Não adianta pegar também e somar tudo que você não faz parte. Tem que ser um pouco mais seletivo nesses números. Tem pessoas que fazem alguns cálculos aí por indicadores sociodemográficos de região, tem empresas que vendem essas informações como o IPC, potencial de consumo. E aí, sabendo esse potencial da área, nós temos aí a realidade do vendedor. 2 extremos, um potencial da área e a realidade do vendedor. A realidade é o que ele está fazendo, né? Ele está vendendo tanto. Entre a realidade e o potencial da área, existe o potencial do vendedor. E isso é uma coisa nova que tem que se colocar. Porque aquele vendedor, ele também tem um potencial. O potencial dele de sair da realidade dele para chegar num volume maior, não adianta só ter a meta. Ele consegue articular e defender, ele consegue fazer negócios neste volume, ele está treinado para isso, ele tem recursos para isso, ele tem um serviço compatível com esse volume. Tudo isso são fatores que vão determinar o potencial do vendedor. Então, a gente já deu algumas aulas e falamos algumas vezes aí sobre o flow. O flow vai te dizer se o vendedor tem um potencial alto ou baixo. Se ele está numa situação de ansiedade, por exemplo, dentro do gráfico do flow, nós não conseguiremos fazer com que ele avance. Mas se ele estiver dentro de uma área de relaxamento, por exemplo, certamente nós vamos conseguir fazer com que ele avance. Então, dá uma olhada depois nas nossas aulas aí, e a gente está falando de flow e mostrando algumas coisas que têm a ver com o potencial. Cidades, regiões sem vendas, é o segundo ponto. Também é um determinante do nosso potencial. Quantos clientes existem na área e quantos nós atendemos? Dos que sobra, quantos faltariam atender? De todos os canais possíveis que pode distribuir um produto, quantos faltariam atender? Então, eu tendo essa informação, indiretamente também já me ajuda a fazer o potencial. E depois o mix de baixa profundidade. Você tem diversos produtos e quase toda a venda está determinada em um produto ou em 2 produtos. Tem muitos outros para vender e eles têm preço competitivo, eles têm como competir no mercado. E aí nós não fazemos uma boa venda dele. Isso significa que são hábitos construídos com o tempo da nossa própria equipe comercial que vende a meta ou se esforça mais para os produtos que mais gosta. Segundo ponto, segunda prática do gestor de alta performance, incentive o caçador em cada vendedor. Hoje, a especialidade, a grande tendência no negócio de vendas está sendo para a especialização. O que quer dizer isso? Vai ter equipes especializadas na prospecção, vai ter equipes especializadas na apresentação
vai ter equipes na venda e manutenção da conta. Um vai só vender, depois vai passar para alguém que tem manutenção de conta. Daqui a pouco um vai fazer a manutenção da conta e um outro vai fazer pós-venda. Essas especializações em fases críticas do processo comercial é uma realidade crescente. A gente para mercados cada vez mais complexos, isso vai ser uma realidade crescente. Então, um único cliente, às vezes, vai poder ter 3 ou 4 tipos de profissionais comerciais atuando. Um só vai vender, efetivamente, mas vão ter outros em contato ou em análise daquele cliente. Mas temos a nossa realidade de mercado, por outro lado. Isso a gente tem que equilibrar. Daqui a pouco, a nossa realidade de mercado, ela não favorece, neste momento, maiores investimentos de especialização. Eu tenho uma região grande para crescer ainda, o vendedor faz de todo o processo, como às vezes é comum, né? Ele faz desde a prospecção até o pós-venda, às vezes não faz uma ou outra fase porque não tem tempo, mas era para fazer. E essa é a nossa realidade, a gente tem que equilibrar o que é a realidade e a especialidade e o que vem, qual a fase de expansão que vem na sequência. Vai depender de empresa para empresa, de segmento para segmento, né? A tendência em todas as equipes é que todos se tornem fazendeiros, salvo aquelas raras exceções que um cara nasceu para ser caçador. Um vendedor caçador, para quem não sabe, é uma nomenclatura bem clássica, né? Aquele que gosta da prospecção, gosta do cliente desconhecido, gosta de conseguir fazer a primeira conversão. O vendedor fazendeiro é aquele que gosta do relacionamento, gosta de manter as contas, gosta de fazer visitas programadas, gosta de prestar um nível de serviço, gosta de fazer um pós-venda. Esse é um vendedor fazendeiro, ele mantém o que o caçador conquista pela primeira vez. E a tendência é nós todos nos tornarmos fazendeiros. Por quê? Porque existe um serviço que começa a incorporar, quanto mais clientes eu abrir, esse cliente tem que ser mantido, e quanto mais eu vou mantendo clientes, menos tempo eu tenho para prospecção. E acaba recebendo uma receita grande da manutenção e faz com que eu me acomode nessa especialização. Ser fazendeiro não tem nenhum problema. O problema é quando você não tem nenhum mais espírito caçador dentro de você ou nenhum caçador dentro da equipe no modelo de especialidade. Aí temos que sempre incentivar 3 formas de prospecção, né? A primeira forma é a que todo mundo conhece, abrir novas contas, abrir novos clientes. Essa é uma forma clássica de prospecção, é a que mais conhecida e talvez as que mais assuste os vendedores que têm uma característica, uma naturalidade para serem fazendeiros. Tem medo de abrir novas contas. Mas também existem novas oportunidades. Novas oportunidades é você vender um outro mix, um mix complementar para o seu cliente, complementar ao que ele já compra, não quer dizer que seja secundário, é complementar ao que ele já compra, ampliando as necessidades atendidas pelo nosso público-alvo. Então, o nosso público-alvo que vai na loja, antes encontrava só uma necessidade que a gente vendia. Agora a gente vendeu mais 3 itens, ele encontra 3 outras necessidades. Isso é aumentar, fazer prospecção com novas oportunidades. Um exemplo clássico, eu vendo produto A, 1.000 unidades por mês produto A. Se eu vendi 1.500 unidades no produto A no mês que vem, quanto foi de prospecção? Aí muitos podem dizer assim, bom, foi 500. Eu vou te dizer que não foi nada, 0. Prospecção, 0. É bom vender 500 a mais? Sim, é bom, mas não conta no indicador de novas oportunidades. Por quê? Porque não foi uma nova oportunidade. Eu ampliei a minha participação na mesma oportunidade, na mesma necessidade atendida. Mas quando você vende 1.000 do produto A, no outro mês você continua vendendo 1.000 do produto A, mas vende 500 do produto B, aí o produto B atende uma outra necessidade, aí estes 500 é uma nova oportunidade. E por fim, aqui no incentivo caçador, para a gente passar para o nosso ponto 3, é a reativação de contas. Essa fica fácil, né? Nós perdemos muita conta e às vezes a gente não dá muita atenção para isso. Até gravei uma aula aí, o que o gestor deve fazer quando perde contas. Dá uma procurada aí no nosso YouTube e aí você vai encontrar essa aula. Vamos lá para a prática 3, aquela. Corrija pelos pontos fortes. A nossa tendência é sempre olhar pelos pontos negativos. A gente foi educado assim, né? Tu fez errado, é sempre apontar o erro.
a sempre apontar a falta de comportamento, mas nunca reconhecer e elogiar a coisa certa, a coisa que eu fiz pela primeira vez de maneira correta. Então, os gestores de alta performance têm muito esse hábito de corrigir pelos pontos fortes. Ele sabe que aquilo é uma força do cara, por ser uma força eu posso fazer um feedback em cima disso, porque eu não vou deixá-lo mais fragilizado, e aí eu avanço nesse feedback, corrigindo, mas reforçando o ponto forte dele. Como que ele poderia usar esse ponto forte para resolver a situação que ele teve de não tão bom desempenho, porque precisou ser feita uma correção, né? Então eu vou corrigir, mas pelo ponto forte. 4, nosso quarto aqui de 7, trabalha a confiança individual. A confiança, pessoal, vem de 3 fontes. Mapeie-se aí e veja se você tem essas 3 fontes. A primeira, domínio técnico do produto e do processo de venda. Se você é gestor e não tem o domínio técnico e não tem o processo bem desenhado, vai gerar muita insegurança. O pessoal não vai confiar em você. Mesma coisa um vendedor. Quando ele não tem a confiança no domínio técnico do produto, ele quer enrolar. E ao enrolar, o cliente percebe. E ele não sabe as fases, então ele quer ir logo para a venda. Ele não faz as fases anteriores. Aí ele nunca consegue venda, ou quando consegue, vai ter que negociar um desconto bom. Segunda fonte de confiança é o fortalecimento do estilo próprio, ser mais autêntico. Quando eu sou mais autêntico, eu não preciso defender um papel. Então, eu não me preocupo muito com isso. Eu não me preocupo mais como é que eu sou, como é que eu estou reagindo. Eu tenho essa autenticidade e eu falo dessa maneira. Então, isso me dá uma confiança de não precisar me esconder e não precisar não me revelar. Eu vou para cima deles com tudo. Então, beleza. Esse é o teu estilo autêntico, singular, único. Então, é isso que tu vai representar. Isso vai ser uma fonte de confiança. E o último ponto aqui de confiança, estar em um ambiente seguro. Estar em um ambiente seguro é um cenário que é construído pelo próprio gestor. Esse gestor, então, constrói um presente que é psicologicamente seguro. As pessoas podem se manifestar, podem dar opiniões, contrárias, inclusive, às do gestor, e não sofrem nenhuma retaliação. Inclusive, sofrem apoio. O que ele sofre um apoio, é um incentivo, ele ganha um incentivo para fazer e manifestar a sua opinião. Então, essas são as 3 fontes de confiança. Então, o nosso quinto de 7 aqui, práticas de alta performance, desenvolva-se como líder comercial. Um líder comercial hoje, de alta performance, vai ter que investir bastante em autoconhecimento. Autoconhecimento não é esoterismo ou autoajuda, apesar de serem 2 setores de livros e de referências, que sempre é bom ter alguma coisa por perto disso. Mas autoconhecimento é coisa mais científica. É o cara se conhecer mesmo, saber quais são as suas forças, quais são os seus comportamentos, quais são as suas atitudes, qual é o seu nível de habilidade, qual é a sua resistência mental, qual é o seu índice lá da mentalidade, do mindset. Então, esse tipo de testes que se faz psicológico, que dá algum perfil da pessoa, tudo isso é se autoconhecer. Ainda mais receber feedback também da sua equipe, autoconhecimento. Um profissional de um líder comercial de alta performance vai ter que ter esses 3 papéis sendo feitos, né? O detetive, ele tem umas habilidades de olhar para uma cena, olhar para um cenário e ver fatos, tirar conclusões e identificar o culpado. Então, se eu não estou performando bem, eu tenho que ativar o detetive em mim. Se eu estou performando bem, eu também tenho que ativar o detetive em mim para saber por que está funcionando tão bem. Depois de eu acionar o detetive, eu tenho para o médico. O médico eu recebo essas análises, esses cenários, essas observações, essas conclusões ainda parciais, e eu vou agora ter uma decisão correta, porque eu vou prescrever o medicamento, eu vou prescrever, então, uma forma de agir. Então, eu tenho que olhar cada equipe e primeiro ativar o detetive, fazer muitas perguntas e analisar muita informação. Depois eu chamo o paciente, no caso, o nosso vendedor da região, e vou fazer a minha consulta com ele. Vou mostrar os exames que eu fiz e vamos definir, então, uma prescrição de atividades para serem feitas. E aí, por fim, quando você estiver satisfeito com esse circuito todo, você também tem que acionar o professor, ensinar as pessoas a fazer para que você não precise refazer todo mês. Às vezes a gente tem preguiça de ensinar a fazer, aí a gente fica refazendo todo mês. O nosso penúltimo aqui, converse sobre resultados e não sobre metas. Então, ensine a sua equipe a analisar cases mensais e sempre identificar pontos de melhoria.
que quer dizer isso, cases mensais? É muito mais do que chamar, eu quero chamar aqui na frente o Joãozinho. Joãozinho, ó, meus parabéns, Joãozinho, o pessoal bateu meta, não sei o que, extrapolou o indicador de meta, fez 145% da meta o mês passado, palmas para ele, todo mundo bate palma. Joãozinho fica feliz, mas isso não basta, né? Hoje a gente tem que aproveitar os momentos também para servir de treinamento e educação. Então, o pessoal vai ficar muito interessado em ver que o Joãozinho fez aquele resultado, mas vão ficar curiosos, como que ele fez aquele resultado? É transformar a história do Joãozinho, antes de ele estar numa convenção para ser reconhecido, num case mensal. Então, eu vou ver como é que era a situação, eu vou investigar em detalhes, o que ele fez, como é que ele fez, o que ele falou. Eu vou tentar fazer com que ele simule uma venda comigo, para mostrar pontos de melhoria para todo mundo. Quanto mais detalhado for a coisa, mais a pessoa entende os pontos de melhoria. E por fim aqui, nossa 7ª prática, desenhe o futuro próximo. Vendedores precisam chegar a um futuro de médio prazo, 1 a 2 anos. É isso aí. 1 a 2 anos é um futuro ótimo já para vendedores. Não precisa de mais tempo do que isso. Mesmo que nós tenhamos lá o nosso futuro de longo prazo, tudo, vamos focar em 1 a 2 anos. Grande parte da nossa turma tem uma visão para 1 ou 2 meses. Então, vamos focar em 1 a 2 anos, já é bastante tempo. E aí, tu cria marcos de progressão. A cada período desse avanço, se for 2 anos, pode ser trimestres, por exemplo, tu vai passar por vários trimestres, né, até chegar lá no final de 2 anos, são momentos que tu celebra essas passagens, ter passado por uma porta de progressão, se tu cruzou bem, né, ou tu faz correção antes de o período acabar. Mas, se, por exemplo, se teu período é 1 semana, tu não pode se dar o luxo de fazer por dia. Vai ter que ser algo feito todo dia. Você vai ver os marcos de progressão todo dia e você vai fazer uma mini celebração por ter conquistado os marcos do dia. E assim você vai avançando. Então, esses são os 7 passos, pessoal. 7 boas práticas, na verdade, para uma gestão comercial de alta performance. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí. Se gostarem, marca o sininho aí para você ser lembrado, né? Assina o canal, marca o sininho para você ser lembrado de todos os nossos novos conteúdos aqui no YouTube ou na plataforma que você estiver olhando. Se gostar muito, faz uma menção aí, faz um comentário para mim ou menciona alguém que você gostaria que visse esse conteúdo na área de comentários. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total. Vamos para cima deles.